Olá, pessoal. Boa noite a todos, tudo bem? Estamos começando aqui um webinar feito em parceria entre a revista MIT Sloan Review Brasil e o CESA, Instituto de Inovação do Recife. Hoje a gente está recebendo aqui o Eduardo, que vai falar um pouquinho sobre rupturas na era digital. O Eduardo, ele é CDO, Chief Design Officer do CESA e também professor da CESA School. Vai falar sobre ruptura na era digital, por que ela acelerou, quem são os novos gorilas, entre aspas, dos negócios, qual foi a mudança fundamental, como enxergam e como estão os executivos se preparando para essa mudança e vários outros assuntos. Fiquem também, gente, super à vontade para enviar suas perguntas também, tá bom? Que ao final do webinar nós iremos respondê-las. O Eduardo ele vai bater um papo com vocês por aqui, tá? Só enviar aqui pela sessão de perguntas que a gente vai vendo. Eduardo, um prazerão estar com você nesse webinar feito em parceria entre a MIT e o CESA. Agora é com você, tá bom? Opa, beleza. Boa noite, gente. Eu estou um pouco confuso aqui com a ferramenta, estou me vendo aqui, mas não sei ainda se vocês estão vendo minha tela. Se vocês estão enxergando aí, a tela que tem rupturas digitais. Então, eu vou expandir aqui. Estamos vendo normal, tá, Eduardo? Sua tela e você também. Você está me vendo? Na verdade, eu aqui... Deixa eu ver aqui. Eu estou na dúvida agora qual é a tela que a gente está vendo, tá? A gente está vendo agora do seu notebook. É só voltar naquela da apresentação. Deixa eu ver aqui. Tela principal. Isso aí. Tem Eduardo Peixoto aí, não? Isso, exatamente. Essa mesmo. Pronto, beleza. Estava na dúvida aqui, o que é que está aparecendo? Porque, de repente... Mas é isso mesmo, tecnologia, de vez em quando, a gente tem que aprender ou reaprender a usar, né? Então, boa noite a todos, prazer estar aqui. Obrigado, pessoal do MIT, a Adriana Salles, ao Juliano aí pelo convite de estar aqui com vocês falando sobre rupturas digitais. É um assunto que hoje é extremamente importante e tornou-se ainda mais, já era, né, por conta da transformação digital, agora com a pandemia tornou-se ainda mais importante e a gente vai ver por quê. Bom, meu nome é Eduardo Peixoto, tem aí meus contatos, minha formação é em engenharia eletrônica pela UFPE e depois eu naveguei em telefonia um bocado de tempo, a gente vai falar alguma coisa aqui de telefonia, mas não do ponto de vista técnico, do ponto de vista de negócios, sistemas de informação e depois eu entrei pela área de negócio lá no CESA em 2008 e hoje eu sou responsável pela área de negócio, né, onde a gente faz design de negócio. Daí o nome CDO, Chief Design Officer, no CESA. Os contatos estão aqui embaixo. Acredito que a apresentação depois vai ser compartilhada. Fiquem à vontade para me procurar depois, se vocês quiserem trocar mais informação, continuar esse bate-papo aqui. Tá? Então, ruptura, só para lembrar algumas aqui e dizer para vocês que é para todos, né? Vou contar um pouquinho essa história aí de 2010, quando eu estava num evento em São Francisco da Intel, o Intel Develop Forum, né? E o CEO, na época, tinha um keynote e ele mostrou exatamente esse gráfico aí, né? Lá em 2010, a Intel estava vendendo 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de chips, né, de processadores por dia, porque era a venda de PCs era de 1 milhão de PCs por dia. Né? E olhando pelo retrovisor, né, eles entendiam que todo ano esse número, esse volume de PCs e notebooks, e com o chip, né, o Intel Inside, o processador deles embarcado, ia aumentar 50 milhões ao ano. Né? Então, falando aqui em 2010, eles estavam projetando para 2012 alguma coisa como 500 milhões de peças por ano. Obviamente, quando a gente faz uma projeção linear desse jeito, alguma coisa pode vir atrapalhar. Nessa época, a plataforma, né, era exatamente essa, né? Os PCs, a Microsoft no centro, dominando a plataforma, a Intel com os processadores no hardware da plataforma e a Dell
era o primo mais feinho, digamos assim, dessa tríade, né? Que era quem fornecia as máquinas, né? A parte mais comoditizável, se não fosse a diferença deles em serviço, né? Muito bem. Ali em 2010, mais para frente, eu imagino que mais ou menos em outubro, né, foi lançado, se vocês se lembram, o iPad. E o iPad começou a mudar essa história, né? Na verdade, as pessoas começaram a entender que computação móvel não era exatamente um notebook, né, ou um laptop, porque isso não conseguia manter o processamento por muito tempo se não tivesse conectado na bateria, né? Ou seja, dava alguma mobilidade, mas não aguentava, por exemplo, uma viagem de avião daqui para São Paulo. São mais ou menos 3 horas antes de chegar em São Paulo ou na volta de São Paulo para Recife, a carga do notebook certamente teria desaparecido. Então, com o iPad, a computação começou a ficar móvel, né? E o mais importante numa computação móvel é exatamente o consumo de energia. A Intel, como sempre teve seus computadores, ou os computadores os quais eles equipavam conectado à energia, nunca se preocupou de fazer processadores eficientes para baixo consumo de energia, né? E aí o mercado começa a mudar, né? Essa trilogia aí de Intel, Microsoft e Dell, ela começa a ser rompida exatamente porque está havendo um shift da computação de mesa para a computação móvel, né? E os novos mandantes, digamos assim, desse mercado mudam completamente, né? A Intel, ela dá espaço para o ARM. A ARM é uma empresa que, inclusive, não fabrica processadores, ela só faz design, mas tem a maior parte do lucro do mercado através de royalties para as empresas que fabricam design, que fabricam o processador. Para vocês terem uma ideia, o processador usado em PCs, não, desculpem, em telefones da Samsung ou mesmo na Apple, eles têm uma parte do design que é feito pela ARM, né? E a Intel simplesmente é deslocada desse mercado da computação móvel, né, e não consegue retomar. Junto com a Intel, os outros grandes participantes também dão espaço para outros novos entrantes, né? O Microsoft com o Windows é substituído pelo iOS e pelo Android, né? E os fabricantes de hardware, como a Dell, são substituídos por outros fabricantes de hardware, como Samsung, Motorola, né? E outros que usam, e a própria Apple, né? Com novos desenhos de hardware. Bom, isso tudo para dizer para vocês que essa história do digital e essas mudanças que estão acontecendo tem feito com que o tempo de vida das empresas mude. Uma pesquisa feita aí pela InnoSight mostra que na década de 60 ali o tempo médio de vida das empresas no índice Standard & Poor's era de 30 anos. Com o passar do tempo e a expectativa aqui em 2020, esse negócio já cai para menos de 20 anos. As mudanças elas estão aceleradas, elas estão muito mais rápidas, exatamente em função do digital. O digital é mais barato, mais rápido e mais eficiente, né? E fora o digital, que está associado com uma das fontes de ruptura, que é a tecnologia, a gente vê várias outras fontes de ruptura, né? Tem a parte legal, né? Muitas vezes uma mudança legal ela permite que novos entrantes dominem um mercado estabelecido ou um mercado estabelecido desapareça. Às vezes um produto, né, mas é mais difícil, o produto é uma coisa mais copiável, mas o produto também é fonte de ruptura, uma nova oferta. Né? A pandemia agora, né, ela está mudando completamente a forma como as pessoas interagem com as empresas, dando oportunidades para que novas rupturas de mercado apareçam. E canais. No centro de tudo isso, e a ruptura que é mais definitiva e que tem sido impulsionada exatamente pelo digital, são os modelos de negócio, os business models, e principalmente aqueles modelos de negócio
relacionados a plataformas. A gente vai conversar um pouco sobre isso mais na frente, exatamente sobre esse modelo de negócio chamado de plataformas. Bom, hoje, 69 das empresas estão lidando de uma forma ou de outra com ruptura. De novo, uma pesquisa aí da InnoSight. Talvez com a pandemia esse número tenha até aumentado. 44 delas são muito vulneráveis à ruptura. Foi fácil ver agora, nesse momento, quando, de repente, todas as pessoas tiveram que ficar em casa, as empresas que estavam atuando puramente de uma forma digital, elas estão sofrendo muito, mas muito mesmo. Não estavam preparadas para esse isolamento social, não souberam alavancar os negócios através das plataformas digitais. Apenas 3% delas fizeram um progresso considerável na sua transformação. Bom, vocês lembram de cada uma que estão aí, Nokia, Blockbuster, Kodak, Thomas Cook, cada um era dominante no seu setor. E por uma dessas fontes de ruptura, terminaram cedendo espaço para outras empresas. Então, no geral, não é porque você é dominante hoje que você vai continuar sendo dominante mais para frente. Normalmente, as rupturas, quando elas começam lentamente, de forma que o incumbent, a principal empresa ou as principais empresas do setor, elas não notam a ruptura aparecendo, mas aí a partir de um determinado ponto, a gente chama de um ponto de inflexão, o crescimento daquela plataforma ela se torna exponencial, assim como a pandemia, e aí ela desloca rapidamente quem estava no mercado. Foi o que aconteceu com essas aí. Conceituando um pouco mais aí a ruptura, David Roger, um autor que eu gosto muito, diz que isso acontece quando o ambiente maior de tecnologia ou preferência do cliente ou a infraestrutura de suporte ela muda, permitindo que uma nova empresa, às vezes uma empresa menor, com poder de fogo menor, com menos capital, mas muito mais ágil, tire do mercado uma incumbent, que está ali há um bocado de tempo preocupada exatamente em servir seus clientes, preocupada muito mais com o status quo. Como eu falei, a ruptura no começo, ela é linear, incomoda muito pouco, ela cresce devagarinho. O problema é quando ela pega esse joelho aí, a curva exponencial passa do ponto de inflexão e aí cresce rapidamente. Exemplos disso tem muitos, por exemplo, aqui trazendo o pager, para quem é mais antigo, assim feito eu, lembrava que a infraestrutura que permitiu o surgimento do pager era de telefonia fixa. Essa infraestrutura viabilizou a construção de um novo serviço, que era o serviço de pager. Era a única forma de encontrar alguém fora de casa, quando você queria falar com a pessoa. Você está se imaginando num mundo onde a gente tem telefonia móvel em abundância, mas há um tempo atrás não existia a sua fixa, o pager resolvia isso parcialmente. Obviamente, ele cresceu em cima da infraestrutura de telefonia fixa. Quando surgiu uma tecnologia que permitiu a mudança dessa infraestrutura, permitiu a telefonia móvel, os pagers desapareceram rapidamente. Então, é isso que o David Roger fala ali na fala dele. Uma outra declaração importante aí vem que a disrupção nos negócios acontece quando a indústria existente enfrenta um concorrente de muito mais valor do cliente. A mesma coisa do pager ali. O pager resolvia o problema da gente encontrar gente fora de casa, mas era um pouco complexo, você tinha que ligar para a central mandava um bip para quem estava carregando o pager, quem estava com o pager via um número, procurava um orelhão, não sei se vocês lembram da história do orelhão, o telefone fixo na rua, ligava de volta para a central para poder receber a mensagem. Isso tudo foi substituído, obviamente, por um telefone móvel que você carrega no bolso e acessado diretamente. Então, a telefonia móvel ela veio ali e ofereceu muito mais valor do que a solução que existia antes, e ali desloca completamente aquela indústria de pager. Quem fornecia serviço de pager na época
conseguiu resistir, ou resistir um pouco, transformando o serviço em call center, né? Além disso, normalmente, esses competidores eles são assimétricos, quando eles provocam uma ruptura, assimétrico no ponto de vista de modelo de negócio. Como ele está usando uma outra infraestrutura de negócio, como ele produz valor e como ele entrega valor, normalmente é diferente da incumbent, fazendo com que a incumbent, de fato, ela não consiga responder à ameaça e termine sendo deslocada. Esse exemplo aqui está mais perto de todo mundo, né? Netflix, né? A gente pode olhar para a Netflix como sendo a empresa que deslocou a Blockbuster e, obviamente, o valor maior que ela estava entregando é comodidade. Você não precisava mais ir na locadora para escolher o filme, né? Você não ia mais na locadora e voltava frustrado porque o teu filme alguém já tinha levado. O catálogo, na verdade, quando a gente está falando de um catálogo digital, ele é infinito. E você conseguia pedir do teu sofá, ou consegue pedir do teu sofá para ver aquele filme. Então, a proposta de valor e o modelo de negócio que a Netflix trouxe para o mercado deslocou completamente a Blockbuster. No meu entender, isso continua acontecendo e está acontecendo não só com as locadoras que já foram embora, mas com as TVs tradicionais, né, com o broadcast, né, porque eles dão, ou ela dá uma facilidade a mais, que é exatamente a assincronia de tempo, né? Eu não preciso entrar na grade de programação de uma TV, de um canal de TV para assistir o que eu quero, eu assisto o que eu quero e quando eu quero. Então, Netflix está aí com um bom exemplo de uma competição, uma competidora assimétrica que começa pequenininha, desloca primeiro as locadoras de DVD e agora ameaça fortemente também as TVs tradicionais, ou pelo menos um modelo. A teoria da disrupção, na verdade, ela começa em 90, com um cara chamado Clayton Christensen. E ele estava fazendo, na verdade, o doutorado dele em Harvard, quando ele começou a estudar exatamente esse fenômeno. Por que empresas sólidas dentro de um mercado, com uma grande fatia de mercado, com lucratividade, né, às vezes ou aparentemente veem alguma coisa acontecendo em torno delas e resistem à mudança e terminam sendo deslocadas. Exatamente o que aconteceu com Kodak, por exemplo, né? Kodak era campeã ali no mercado de película, de filme, né? Achava que jamais um consumidor dela iria trocar a Kodak por alguma coisa de menor qualidade. Era super dominante. A máquina fotográfica digital começou a aparecer. A Kodak tinha patentes, na verdade, em máquina digital, mas nunca soube transformar aquilo num negócio, porque na cabeça da Kodak existia para entregar uma imagem de altíssima qualidade. Então, uma das conclusões de Clayton Christensen foi exatamente essa, né? As empresas quebram porque seus gerentes estão focados demais em entregar a coisa certa, a coisa exata que aquele cliente que ele tem naquele momento quer. Então, essa premissa das empresas faz com que elas não arrisquem um pouco novos modelos, novas tecnologias, novos produtos, né? E ele colocou em gráfico mais ou menos isso que a gente está dizendo aqui, né? A teoria da disrupção dele, chamada teoria de baixo mercado, né, é mais ou menos isso que eu vou explicar para vocês aqui, né? Ao longo do tempo, a necessidade dos clientes, né, dos consumidores, ela cresce. Essa linha pontilhada aí, né? Na coluna vertical, a gente teria o desempenho de produtos e serviços. As empresas que estão no mercado, elas, quando começam a ofertar alguma coisa que atende à necessidade dos consumidores, muitas vezes essa necessidade ou esse atendimento está aquém da necessidade dos consumidores. Eu vou dar alguns exemplos, né? Quando a gente começou, quem estava lá no começo usando PCs, né, Portable Computers, quem tinha tido a chance de trabalhar com um mini computador ou um computador de verdade, né, um IBM ou um VAX, sabia ou achava que o computador pessoal era um brinquedo.
Na verdade, era uma máquina que tinha baixa capacidade de processamento e rodava DOS, que é o antecessor do Windows, e depois, quando o Windows entrou, era um negócio que crashava, dava tela azul, né, que a gente chamava pelo menos 3 vezes ou 4 vezes por dia. Então, aquilo ali estava aquém da necessidade dos clientes. Com o tempo, as inovações incrementais que a indústria vai implementando faz com que a necessidade do cliente seja atingida e muitas vezes superada. Então, é exatamente essa parte cinza aí no número 2, né? É o overshoot que acontece normalmente nos mercados. Eu estou fornecendo um produto e, para manter o meu market share, todo ano eu lanço um modelo novo daquele produto. Então, olhando para os smartphones, todo ano eu tenho uma opção de um smartphone com mais memória, mais capacidade de processamento, era mais qualidade de câmera, e agora passou de uma câmera para 2 câmeras, para 3 câmeras, tem opções de 4 câmeras para dar uma super resolução na foto que eu tiro com o celular. A maioria dos consumidores não precisa disso, mas está pagando por isso. Então, quando a indústria ou um setor amadurece, o que Clayton Christensen disse foi eles começam a esquecer o que é que os consumidores realmente querem e eles estão ali disputando market share somente, colocando coisas que a maioria dos consumidores não precisam nos produtos. E, obviamente, tornando os produtos mais caros. É aí onde existe a oportunidade para um novo entrante oferecer um produto de mais baixa qualidade por um custo menor e começar a roubar clientes daquele mercado. Dentro do setor de telefonia, é mais ou menos o que a Xiaomi faz com os concorrentes da Samsung, com a Apple, com a Motorola. Tem um telefone quase tão bom quanto os outros que estão aí, mas por um preço muito menor. Com o tempo, eles vão melhorando esse produto deles e conseguindo mais clientes do mercado. A indústria automobilística é clássica nisso, quem é mais antigo feito, eu lembro que os carros japoneses, no começo, eles não eram considerados carros de muita qualidade. Depois, eles viraram carros de muito alta qualidade. Depois vieram os coreanos, do mesmo jeito. E agora a gente está vendo a entrada dos chineses. São carros que a gente não tem confiança ainda, a marca não diz muito para a gente, que a gente não conhece, então eles são especificados de uma forma mais barata, mas com o tempo eles vão estar disputando o mercado com as empresas estabelecidas, as incumbents. Então, a disrupção, segundo o Clayton Christensen, ela ocorre desse jeito. Empresa que entra oferecendo um produto de menor qualidade por um menor preço, e com o tempo ela vai incorporando funcionalidades até tornar aquele produto tão bom quanto o que está sendo oferecido pelas empresas estabelecidas. Esse modelo, e aqui está um exemplo de inovação sustentadora, a tela do smartphone aí crescendo com o tempo. Alguns gostavam de uma coisa mais intermediária, outros gostam de uma coisa maior. E um outro exemplo aqui de disrupção de baixo mercado, exatamente com o exemplo que eu passei da Kodak. No começo, as câmeras digitais, a qualidade da foto que a gente tirava era muito inferior a uma foto que você revelava com a câmera analógica usando filme Kodacolor. Essa que está aparecendo aqui até era razoavelmente boa, tinha 7.2 megapixels, mas as primeiras, se vocês lembram, tinha 1 ou 2 megapixels no máximo, e aí quando a gente expandia a foto, ela ficava toda pixelada. A qualidade da imagem realmente não era boa comparando com uma foto tirada por uma câmera com película. Com o tempo, a foto digital ficou tão boa ou melhor que a foto analógica. Os puristas aí, amantes da fotografia, vão dizer que não, mas pixel a pixel a gente pode dizer que sim. E aí a Kodak e a foto usando película, ela desaparece. O ponto é que a teoria de Clayton Christensen ela não explica tudo. Ela não explica, por exemplo, o surgimento do iPhone. Porque o iPhone, quando surgiu,
ele já era mais caro do que qualquer telefone celular existente. E talvez o grande erro da aplicação da teoria aí foi exatamente comparar o iPhone com um celular. O iPhone não era um celular, a aplicação de chamada era mais uma aplicação dentro do iPhone. O que o iPhone estava começando a inaugurar é exatamente a computação móvel. E isso tornou-se mais evidente um ano depois, quando a plataforma do App Store foi incorporada ao telefone. Então, a teoria de Clayton Christensen ela não consegue explicar o deslocamento de Nokia, de Motorola, de LG do mercado quando a gente olha para o iPhone, e aí a gente precisa de uma teoria de disrupção um pouco mais robusta, né? A teoria de David Roger, na verdade. David Roger fala que a disrupção, na verdade, ela ocorre quando empresas têm modelos de negócios assimétricos. O desafiante, ele entra no mercado com um modelo de negócio assimétrico às incumbents. Modelo que, como eu falei no começo lá, a parte de produção da proposta de valor, né, o que você tem em recursos, em atividades chaves, em parceria, ou como você distribui nos canais de distribuição, a forma como você captura o valor do mercado é diferente da que as incumbents proporcionam. Essa teoria ela consegue explicar um pouco mais do iPhone e explicar também várias outras rupturas que a gente viu aí no mercado, como, por exemplo, o desaparecimento dos GPS da TomTom. Eu acho que quem dirigia, e principalmente quem dirigia em São Paulo, tinha um TomTom dentro do carro, né? E a Google incorporou o Google Maps de graça dentro do Android, fazendo com que em 18 meses as ações da TomTom simplesmente desaparecessem do mapa, né? Para fazer um trocadilho aqui. Google Maps ele não rentabiliza da mesma forma que um GPS da TomTom. O Google Maps é mais uma facilidade, digamos assim, dentro de uma plataforma, que é a plataforma Android, e que ajuda o Google a capturar, na verdade, consumidores e rentabilizar esses consumidores através dos fornecedores da plataforma, tornar a plataforma mais interessante para todos os consumidores. Então, é um modelo de negócio completamente diferente da TomTom. O produto final é o mesmo, a proposta de valor é a mesma, mas como a Google captura e entrega valor para o consumidor é completamente diferente. Logo, a TomTom ela foi retirada ou displaced, né? Praticamente removida do mercado. Aqui no meio a gente tem as empresas de telefonia celular, né, que aos poucos foram sendo, ou estão sendo, ou pelo menos na receita, né, de telefonia, sendo substituídas por outros aplicativos. Primeiro Skype e agora mais recentemente com o próprio WhatsApp, né? WhatsApp e o Skype usam a telefonia por voz em cima da internet, então isso inclusive facilita ou gera uma tarifa flat para quem está ligando de uma operadora para outra. De novo, quebrando um pouco o modelo de negócio de receita em chamadas de voz das operadoras. E por fim aqui um outro exemplo interessante é a Airbnb, né, comparada, né, com redes de hotelaria como a Hilton. Né? A Hilton tem um modelo de negócio onde eles têm os próprios hotéis, eles têm o próprio pessoal para tomar conta dos hotéis, eles fazem as reservas através de agências de turismo, né, e o Airbnb entra no mercado sem ter nenhum quarto de hotel, fazendo as reservas diretamente com os consumidores, né, e deixando a manutenção, na verdade, dos quartos, que não são deles, mas são ofertados através da plataforma deles, para os proprietários dos quartos. Então, de novo, um modelo de negócio completamente diferente do modelo da incumbent existente.
Esse negócio de modelo de negócio que a gente vem falando aqui, né, na verdade, é como uma empresa cria valor, distribui valor para o mercado e captura valor em retorno, né? No final das contas, todo negócio tem essas três componentes, né? E quando o David Roger fala que a competição ou a disrupção ocorre assimetricamente, é porque tanto na proposta de valor, que é essa parte central do modelo de negócio, o valor ofertado é maior, né, seja porque o preço é menor ou porque a comodidade é maior, como no caso do Netflix, né, quanto a rede de valor, que é o que está em torno da proposta de valor, também é diferente e ela é mais eficiente do que a que existia antes, né? Nessas condições é que uma incumbent efetivamente começa a destruir uma desafiante começa a destruir uma incumbent estabelecida, né? Então a disrupção, ele conclui aqui, acontece quando o desafiante apresenta valor significativamente diferente na proposta de valor e na rede de valor para o que está lá. Então, proposta de valor e rede de valor, quando a gente compara, por exemplo, Netflix e Blockbuster, tem aí os exemplos. O Netflix não tinha multa por atraso, né? Você solicita o produto do seu sofá, né? Então tem a parte da comodidade, isso está relacionada com a proposta de valor. E com relação à rede de valor, é como captura valor, por exemplo, é assinatura e não pagamento a cada vez que você vai lá e tira um vídeo, né? A seleção de vídeos ela é infinita, né? Porque é digital, então não vai ter o risco de você selecionar um vídeo e não assistir porque já tem mais alguém assistindo. Então, tanto a parte de produção de valor como a captura de valor, no final das contas, ela é diferente no caso da Netflix, quando a gente compara com a Blockbuster. E quando a gente vai atrás das outras rupturas, como do iPhone contra os outros celulares, como da Google Maps com TomTom e etc., a gente vai observar esse mesmo padrão. Então, a pergunta agora é, o que é que esses novos gorilas, né, esses gorilas que são baseados em plataformas digitais, o que é que eles têm em comum? Obviamente, com o tempo, eles conseguem escala, né? Como eu falei, começam devagarinho e ali no joelho, né? Quando acontece um ponto de inflexão, eles crescem muito rapidamente, então eles têm escala, né? E escala ainda é um parâmetro que defende, ou extremamente importante para defender negócio e avançar sobre outros negócios. A marca, ela se propaga muito rapidamente, né? E normalmente a experiência que a gente adquire no mundo digital, ela é pensada de uma forma a ter zero, que a gente chama de zero atrito, né? Mesmo quando você mistura o analógico e o digital, e isso também é importante para adquirir consumidores e manter consumidores, né? E muitas vezes também tem a história do encapsulamento, que é como o Google fez com o Google Maps. Você tem uma oferta ali que é encapsulada junto de uma outra oferta e aí desloca completamente um participante. Mas o parâmetro talvez mais importante para a gente analisar todos esses gorilas é o que a gente chama de efeito rede. O efeito rede ele está presente em todos esses gorilas digitais, né? E é o que faz o gorila crescer tão rapidamente e, na verdade, se tornar um monopólio digital muitas vezes, né? O efeito rede é o que faz com que cada novo participante da rede, da plataforma, o valor daquela plataforma aumente. A cada novo fornecedor que entra na plataforma, o valor da plataforma como um todo aumente. Vamos dar uma olhada ou fazer uma analogia aqui com uma coisa que a gente conhece. Por exemplo, o fabricante de cerveja, né? Eu acho que todo mundo aqui gosta de cerveja, a pena que a gente não está podendo tomar com os amigos agora, nesse momento, né? Mas a gente continua tomando cerveja. Mas o fato da gente tomar cerveja e eu ir no bar hoje e tomar cerveja não faz com que, se vocês forem amanhã no mesmo bar ou 3 dias depois no mesmo bar, o sabor daquela cerveja mude.
né? A cerveja como um produto fique melhor porque eu fui lá, o Juliano, que está aqui hosteando a gente no MIT, foi lá e tomou aquela cerveja. O valor do produto que é entregue ao consumidor não muda porque mais consumidores estão consumindo aquele produto. Não confundam o efeito rede com viralização. Às vezes, pelo fato, se eu fosse um popstar, né, o fato de eu tomar uma cerveja faria com que outras pessoas tomassem a cerveja, mas não faz a cerveja ficar melhor por conta disso. Esse negócio tradicional, ele é radicalmente diferente no seu modelo de negócio de negócios em plataforma. Negócios em plataforma, eles não surgiram com a transformação digital, não surgiram com as empresas digitais, eles já existiam. O mais antigo, talvez, que a gente reconheça há mais tempo, é exatamente das redes de telefonia. Você pode imaginar que alguém com um telefone, não existe valor nenhum naquele telefone. Quando entra uma segunda pessoa na rede, uma terceira, é que aquele serviço ele começa a ter algum valor, porque aí eu posso me comunicar. É a mesma história do fax, né? Uma pessoa com fax, o fax não tem valor nenhum, mas no momento que várias empresas começaram a adquirir fax, aquela rede começa a ter valor. Então, para cada nova empresa que adquirisse, para cada indivíduo que adquiria um telefone, a rede de telefonia aumenta de valor. Para cada pessoa que adquiria um fax, mais valor teria a rede para trocar documentos, né? Um outro modelo em plataforma bastante conhecido é o do shopping center, né? Quem constrói o shopping center é o dono da plataforma, né, do equipamento físico. E a primeira coisa que aquela pessoa faz é trazer para o shopping center o tal da loja âncora, né? Essa loja âncora ela vai atrair consumidores, né? Então ela aumenta o valor do shopping como um todo. Os consumidores que são atraídos por essa plataforma, por essa loja âncora, fazem com que outras lojas queiram ir para aquele shopping porque o shopping tem movimento. Então o efeito rede ele aumenta o valor da plataforma. Às vezes pelo lado da demanda, às vezes pelo lado da oferta e às vezes de forma cruzada. O exemplo do shopping center ele tem o efeito cruzado. Né? Você traz a loja atrai consumidores, os consumidores atraem mais lojas para aquele shopping center. Então tem um efeito cruzado. Se a gente olhar para a rede de telefonia, na verdade, olhando só para o serviço de telefonia, né, você tem o efeito rede de um lado só, ou a história do fax também, o efeito rede é de um lado só, porque mais usuários ali consumindo aquele serviço aumenta o valor da rede. Esse efeito, né, ele torna o negócio não só defensável, né, como ele aumenta o poder e o valor da plataforma e faz com que a plataforma cresça de forma exponencial, né, aumente o valor rapidamente. A um ponto de, quando a gente olha para essa pesquisa hoje da Bloomberg, né, e a gente compara quem eram as principais empresas aí do lado direito em 2000, a gente vê General Electric, que era uma empresa industrial, fortemente industrial, a ExxonMobil, a óleo e gás, a Pfizer, medicamentos, fármacos, né? O Citigroup entre as 5 maiores. Quando a gente traz agora para 2018, né, a gente vê Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tencent, Facebook. Essas empresas todas elas são digitais ou parcialmente digitais, mas elas rodam uma plataforma digital. A Apple, um iPhone, não o telefone em si, mas o iTunes que está lá é uma plataforma, porque o iTunes atrai desenvolvedores que fazem aplicações e aumentam o valor do telefone, que por sua vez atraem pessoas para comprarem o telefone. O Google, nem se fala, um engenho de busca subsidia ao lado do consumidor, que somos nós fazendo a busca, para atrair consumidores e vender propaganda para o lado o outro lado da plataforma, que é quem provê os sites e as informações sobre os sites que a gente está buscando. Microsoft, a plataforma dela era o Windows,
né? O Windows era a plataforma aberta, foi o que deslocou a Apple por muito tempo, que era um sistema operacional fechado, Mac, né? Então, o fato da Microsoft, o Windows ser uma plataforma aberta, atraiu empresas para desenvolverem aplicações, né, para rodar no Windows e fazer com que o Windows, na verdade, tivesse mais valor, né? E por aí vai. O Facebook, claramente, não tem graça nenhuma aí para o Facebook se não tem ninguém lá, né? E até sente a Amazon, desculpa, é uma plataforma que é híbrida de física e digital, mas hoje, quando a gente quer saber alguma coisa sobre um produto, por exemplo, primeiro busca na própria Amazon para olhar o comentário, o conteúdo, a crítica, né, de outros usuários, né? Essa quantidade de usuários buscando coisas na Amazon, na plataforma da Amazon, faz com que mais gente queira fornecer seus produtos através da plataforma. De uma forma geral, essas plataformas digitais, elas têm um ciclo virtuoso, né, que passa por gerar conexões, dessas conexões capturar dados, né, desses dados criar melhores serviços que atraem mais parceiros. Com isso tudo, essa plataforma aprende e cria novos ou amplifica o efeito rede que está nela. E aí ela gira esse efeito, tornando a plataforma cada vez mais importante e indispensável na nossa vida. Por fim, essas plataformas hoje elas estão começando a encapsular negócios existentes, é o que a gente está chamando de D2C, os Direct to Consumer. São as plataformas que estão servindo, através do mundo digital, os consumidores, e por trás tem uma miríade de fornecedores. Só que o consumidor se relaciona diretamente com ela e ela detém as informações através do dado do consumidor e ela oferta um produto de um fornecedor, de um parceiro, de acordo com o algoritmo que é ela que domina. Então, as empresas que fazem o front-end de um mundo digital com o consumidor são as que a gente chama de D2C, as Direct to Consumer, e são elas que estão dominando o mercado, elas estão comoditizando o que vem por trás dela. Como, por exemplo, o Uber fez com o serviço de táxi, né? Táxi era alguma coisa feita por pessoas individuais, mas que tinham seu próprio equipamento e forneciam o transporte e cobravam pelo seu equipamento. O Uber entra na frente disso, se relaciona com o consumidor, entrega o consumidor para um motorista que esteja mais próximo e captura uma fatia desse serviço prestado pelo motorista. Quando ela faz isso, não interessa para a plataforma, para o Uber, qual é o motorista, muito menos qual é o carro, o fabricante do carro do motorista. Interessa para ela que o serviço seja prestado de forma eficiente e que agrade o cliente. Ela não precisa desses ativos que estão por trás. Essa é a principal característica dessas empresas que a gente vem chamando de D2C. São empresas que têm o front-end digital com seus consumidores e não necessariamente elas detêm os recursos para fornecer o serviço. É um modelo de negócio genial, baseado em plataforma, que faz com que essas empresas não necessariamente precisem de ativos, né? Elas acessam ativos para acessar o serviço, elas não têm posse, né? Elas, por terem os dados do usuário e terem os dados dos usuários no front-end, elas são capazes de entender mais rapidamente o que é que esses usuários precisam. E aí elas passam a co-criar com esses usuários. Como elas são plataformas digitais, elas estão presentes no mobile, elas estão disponíveis 24/7. Estão o tempo inteiro ali e estão o tempo inteiro procurando prestar um serviço de altíssima qualidade. Como elas não possuem ativos, elas não precisam de ativos, elas articulam ativos que pertencem a terceiros que vão prestar o serviço por elas, elas são pouco intensivas em capital, a menos de uma expansão, né, como no caso do Uber, que saiu expandindo em diversos países e precisava de capital para expandir. Tirando isso, elas não precisam de capital, elas crescem através do efeito rede e através daquele ciclo virtuoso que a gente falou. E elas normalmente competem em ecossistema, porque elas sozinhas não são absolutamente nada,
elas precisam de todos os fornecedores que estão por trás delas para fornecerem o serviço. Mas esses fornecedores, eles são muitos e são distribuídos, e aí tem pouco poder de barganha perante a plataforma. Essas plataformas, elas estão ficando cada vez mais visíveis para a gente, né? Principalmente nesse momento agora de pandemia. Quem ainda não tinha experimentado alguma delas, tirando o Airbnb ali e o Uber, né? E o Gympass, que a gente não vai fazer academia nesse momento, a gente não pode se deslocar, ou talvez quando a gente precise se deslocar, a gente ainda vá atrás de Uber. Rappi, por exemplo, ganhando um espaço gigantesco, porque está fazendo um serviço de entrega. O Rappi já vinha encapsulando, não sei se vocês notaram isso na cidade onde vocês vivem, os supermercados. Aqui em Recife, em alguns supermercados, no estacionamento, existia um espaço reservado para a logística do Rappi. Você tinha em cima, nas prateleiras, tinham pessoas circulando já com a jaqueta do Rappi, né, que recebiam os pedidos, faziam as compras e já levavam para a parte de baixo, onde estava o estacionamento, para fazer os empacotamentos, para entregar para o entregador que passa com a bicicleta, pega e vai despachar a encomenda para alguém que fez. Então, essa é a principal característica, né, das D2C, e que nesse momento faz com que elas se tornem ainda mais perigosas, né, porque muitas das empresas não estavam preparadas para um mundo onde a proximidade social, a proximidade humana não é permitida, né? Então abriu-se uma janela de oportunidade gigante para quem já era ou estava fazendo ou construindo uma plataforma digital, e aí a pandemia só colocou uma faísquinha maior nessa história, e elas vão crescer quando o tempo passar, né? A Amazon, por exemplo, quando a gente começar a voltar a se encontrar, provavelmente a gente já adquiriu outros hábitos de consumo, e esse espaço de mercado que foi ocupado pelas plataformas ou pelas D2C, provavelmente não serão recuperados pelas empresas que ficaram ou que eram completamente analógicas. Eventualmente, elas vão estar servindo alguma dessas empresas em plataforma digital. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente é do CESA. O CESA é um instituto de Recife. O CESA significa Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. A gente existe desde 1996 e ajuda empresas a se transformar usando tecnologia da informação e comunicação. Nós também temos uma escola, uma faculdade chamada CESA School, onde a gente leciona coisas como essa que a gente conversou aqui e forma líderes em ciência da computação e design. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu passo a bola para a Juliana aqui para a gente receber as perguntas. Legal, Eduardo. Incrível. Eu acho que o conteúdo que você trouxe, o pessoal aqui nas perguntas está super elogiando, assim, muito feedback legal. Começando aqui com uma pergunta da Verônica Bersani. Ela diz aqui: vimos hoje notícias de que a Amazon está preferindo vender menos do que decepcionar o cliente. Que lição podemos tirar disso? O que vem pela frente? Então, é interessante essa pergunta, né? Porque o que eu acredito que está acontecendo é exatamente uma parte do que a gente falou aí, né? A pandemia e o isolamento social fez com que as pessoas não tivessem nenhuma outra opção além de fazer compra pelo digital. E aí a Amazon estava super preparada, né, para atender os clientes através do digital. Só que o aumento da procura deve ter sido tão grande, né, que provavelmente está impactando o serviço de logística deles. E entre aumentar as vendas e prejudicar o relacionamento que eles têm com os clientes, talvez a parte de branding, né, de qualidade, que está presente na proposta de valor deles, né, que é o zero atrito, a entrega rápida, eles tenham preferido reduzir o volume de compras, né, na verdade, do ponto de vista deles, o volume de vendas, né, para não prejudicar a marca. Mas eles vão colocar gente e vão aumentar essa capacidade rapidamente para absorver tudo quanto é pedido, eu tenho certeza.
E as empresas que não estavam preparadas vão ter que se tornar fornecedores nas plataformas da Amazon ou em outras plataformas digitais, como aqui no Brasil do Magazine Luiza. Senão a Magazine Luiza está fazendo uma campanha, eu acho que é Parceiros da Magalu, né, que é exatamente para capturar esses negócios, né, que não existiam em plataformas digitais, mas que podem continuar fazendo vendas através das plataformas digitais existentes. Obviamente, isso aumenta o valor da plataforma Magazine Luiza, ou da plataforma Amazon, que já estava preparada. Legal. Eduardo, o Thiago Labliuk, ele pergunta: o que podemos pensar como próximo movimento de soluções que agregaram maior valor, considerando o contexto social, mas indústria 4.0 e considerando um momento de grande carência social com a pandemia? Eita, tem muita coisa nessa pergunta, né? Bom, Tiago, eu vou tentar quebrar ela em pedaços, tá certo? Uma coisa que já existia, e se a gente voltar ali para aquele slide lá da D2C, né, uma das características é que elas não possuem o ativo, né, ou o recurso necessário para entregar o serviço. Né? Se você olhar para o Airbnb não possui o quarto de hotel. Se olhar para o Uber não possui o carro, né, que é usado para lhe transportar. Quando você olha para a Amazon é um híbrido. Né, ela tem parte do que ela entrega via a plataforma, que a própria Amazon quem fabrica ou produz, mas a grande maioria vem através de parceiros. Isso é uma forma de internet das coisas, né? Ou seja, o controle, saber onde é que o carro está, no caso do Uber, isso só é possível porque o carro está com o aplicativo do Uber ligado lá, com o GPS ligado. Então, eu consigo articular recursos, né, numa plataforma, recursos que não são meus, exatamente por conta do que a gente chama de internet das coisas, ou internet das coisas, ou internet de tudo, né, que a gente chama aqui de internet de tudo. A base da tecnologia da internet de tudo também está presente no que a gente chama de indústria 4.0. A indústria 4.0 não tem só a ver com o chão de fábrica, na otimização da produção, mas nesse link direto, né, entre o consumidor e a indústria. Se a indústria avançar nessa direção rapidamente, ela não vai precisar dessa interface, que é a chamada D2C. Ela vai ter um canal direto que ela nunca teve, né, com o consumidor, fazendo com que ela consiga gerenciar muito melhor os níveis de produção. Só preciso fabricar um carro se algum carro que estava na rua deixou de ser usado, né, tornou-se inútil. Né. Eu acredito que com a internet das coisas e a junção da internet das coisas com a parte de produção, a gente vai conseguir controlar muito melhor os níveis de produção das indústrias. E aí a gente deixar de ter que consumir para as indústrias continuarem funcionando. Né? Provavelmente a gente deve entrar num outro patamar, não sei se vai ser agora por conta da pandemia, onde as coisas são feitas de uma forma mais ajustadas, porque no final das contas, quando a gente para pensar um pouquinho, coisas como Airbnb, como Uber, como Amazon, elas só são possíveis porque a gente tem recursos em excesso no mercado. A gente consegue articular de forma mais eficiente esses recursos e, de repente, parece que o setor de hotelaria dobrou, né, porque tem um monte de quarto aí disponível para ser alugado. Né? De repente, o serviço de taxista, ele penalizou até o transporte de ônibus em diversas cidades em até 40%. A gente tem essa notícia de alguns provedores de transporte urbano por ônibus, e sistemas como o Uber, o 99, né, fizeram com que as pessoas se deslocassem mais em veículos e deixassem de usar ônibus. Então, eu vejo, do ponto de vista de sociedade, a gente, com a tecnologia, entrando ou permitindo que as coisas que a gente faça elas sejam mais ajustadas às necessidades da gente, para que a gente não tenha que ficar ou depender de uma economia que só se sustenta com o aumento do consumo. Tá?
Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ela estava um pouco complexa. A gente pode continuar conversando sobre ela depois nos meus contatos, tá? Sim, legal, Eduardo. O Caio, ele pergunta se é importante termos uma ótica voltada para UX e data, né, e dados, para melhor atender aquilo que o cliente quer. Certamente, capturar dados dos usuários não significa nada se a gente não conseguir significar esses dados, tá? Os dados, eles existem nas plataformas para os proprietários da plataforma entenderem o consumo, o hábito do consumo, o que é que o consumidor quer, e a partir dali criarem novas ofertas, permitirem que os serviços sejam mais bem executados, né? Não é à toa que muitas dessas plataformas têm a parte lá de avaliação do serviço, né? No final da corrida do Uber, você avalia o motorista. No caso da Amazon, você pode ranquear a satisfação com um produto e ao mesmo escrever, né, uma crítica sobre o produto, construtiva ou não. Isso tanto aumenta o valor para outros usuários, como faz com que a plataforma entenda melhor, né, qual é a expectativa dos seus consumidores com relação ao que ela está ofertando através da plataforma. Então, o trabalho de UX, né, é fundamental. Só que é um trabalho de UX que depende muito menos de observação em contexto e muito mais de interpretação de dados. Perfeito. O Álvaro ele pergunta quais são as mudanças de comportamento que você acredita que irão se consolidar pós-corona? Nossa, eu acho que tem um bocado, né? De uma forma muito abrangente, as principais que eu vejo aqui é comigo mesmo, né? Compra via internet, com certeza, é uma coisa que vai aumentar muito, a gente vai ver o número do e-commerce subir, né? Pode ser que depois tenha uma queda, né? Aquele negócio da volta e todo mundo enjoado de ficar dentro de casa, mas a compra via internet ela traz vantagens fantásticas, né? Como comparar produtos, ouvir o comentário de outros usuários, né? A facilidade é gigante, então isso deve crescer e ficar, né? Os patamares de compra via e-commerce realmente vão mudar. Uma outra coisa é viagem, de uma forma geral, né? Tanto viagens a turismo, né? Que elas vão retomar muito lentamente. Eu acho que ninguém vai ter muita coragem de ir a turismo para muito longe de casa, né? Então elas vão demorar a retomar. A minha expectativa é que as viagens ou o turismo ele seja muito mais local depois da pandemia e coisas como essa aqui, né? Plataformas de comunicação via internet, usando videoconferência, né? Elas vão substituir muito as viagens de executivos. Eu praticamente ia toda semana a São Paulo, mas praticamente toda semana mesmo, né? Minha teoria era que eu tinha como base Recife e vivia em Recife de sexta a segunda, mas terça, quarta e quinta provavelmente estaria em São Paulo, na maioria das vezes, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília. E a gente vê que plataformas como essa, como a GoToMeeting, Zoom, o Meet do Hangout, o Hangout do Google, elas substituem muitas vezes um contato face-to-face, não são ideais, mas olhando aquele caminho de ruptura, né, de Clayton Christensen, né, os produtos, quando são lançados e começam a romper uma indústria, no começo eles não substituem completamente as soluções existentes. O valor deles percebido fica aquém. Com o tempo e com o uso, as inovações incrementais ou inovações de sustentação que eles falam, fazem com que o produto melhore muito e, eventualmente, substitua completamente a solução que você tinha anteriormente. Então, eu acredito que essas plataformas de conferência elas vão melhorar muito ainda, né? E elas vão cada vez fazer com que as viagens executivas elas se tornem menos necessárias. Perfeito.
Olha só, para a gente fechar, porque já está dando nosso horário, uma pergunta aqui da Denise Manfredi. Ela diz: em toda evolução observamos o obsoletismo. Aparentemente, se não treinarmos as pessoas, muitos profissionais também cairão no obsoletismo. É um possível impacto da Revolução 4.0? Sim, é verdade. Uma mudança como a que está ocorrendo, né, físico para o digital, né, ela necessita dos profissionais novas habilidades. Não somente novas habilidades técnicas, mas novas habilidades emocionais também. Para a gente que nasceu antes da internet, a internet é de 95, não sei se você nasceu antes ou depois, a gente viu essa mudança acontecer. As pessoas que nasceram depois da internet, elas já estão mais bem preparadas para isso. Tem um livro, O Mochileiro das Galáxias, né, que fala exatamente o que você está me perguntando agora. Né? Ele diz que tudo o que aconteceu até os seus 15 anos de idade é definitivamente incorporado à sua vida e você não entende como é que é o mundo sem elas, não consegue entender como é que era o mundo antes delas. Então, no meu caso, né, para mais antigo, a televisão, por exemplo, né? Quando eu nasci e me entendi por gente, já existia a televisão, mas a geração acima era o rádio. E hoje a geração que está aí, a predominante, talvez seja a geração da internet. Você não consegue dizer para as pessoas, elas não conseguem imaginar como é que rolava a comunicação dentro da empresa sem o e-mail. E rolava. Existiam empresas com 2.000, 3.000 pessoas dentro de um mesmo. Opa, continuamos não? Parque Fabril. Deu uma parada aqui, eu achei que tinha caído. Não, eu só tirei a tela aqui, mas estamos te vendo. Legal. Então, até os 15 anos, tudo que acontece é incorporado à vida da gente e a gente não vai entender como é que o mundo existia sem aquilo. Entre os 15 e os 35, mais ou menos, a gente aprende ainda. Né? E provavelmente a gente vai usar aquilo, né, para ter uma carreira profissional, né, que foi meu caso. Em 95, quando a internet surgiu, eu tinha 30 anos de idade. Eu tinha feito engenharia eletrônica e era um engenheiro de hardware. Eu fui convertido a engenheiro de software, engenheiro de telecomunicações e depois engenheiro de software. Né, e segui uma carreira em desenvolvimento de software e estou na indústria de software, de construção de negócios com base em tecnologia. Acima dos 35, quando uma coisa muito radical acontece, fica muito difícil da gente acompanhar. Mas esse é o grande desafio da gente, né, como sociedade agora, é entender que essas mudanças aí vai provocar mudanças na indústria, né, os volumes de produção eles vão reduzir, né, os skills, as habilidades que a gente precisa nas indústrias mudam. Quando a gente olha uma indústria baseada na mecânica, a maioria delas, né, que era talvez a tecnologia mais antiga, quando a gente olha para uma indústria de carro, né, o carro está virando uma plataforma eletrônica, então hoje ainda nas indústrias automobilísticas predomina o engenheiro de produção, o engenheiro mecânico, né, e um pouco de engenheiro eletrônico, mas o carro está virando uma plataforma de software, então cadê o analista de dados, né, o cara de segurança da informação, né, para que o carro não seja invadido, porque aquele carro vai estar conectado e pode ser hackeado. Né, as pessoas que estão procurando entender como entregar mais valor a um equipamento que agora é um híbrido de hardware e software. Então, existe esse desafio, e esse desafio é grande, de requalificação da mão de obra, né, empregada hoje. Quanto mais lenta a transformação, mais fácil essa requalificação. Só que no caso do digital, essa mudança é muito rápida. Então, cabe aí aos governos, cabe à sociedade civil também se preparar e se estruturar para fazer essa mudança, né, para que a gente não tenha ainda um abismo entre ricos, né, aqueles que têm emprego mais na frente e aqueles que vão ser pobres e que não têm emprego, como já acontece hoje. Perfeito. Desafio para o nosso século, pelo menos.
Sem dúvida, viu? Olha só, gente, deixa eu só ligar minha câmera aqui. Estamos, infelizmente, encerrando essa conversa super, acho que tipo, esclarecedora em vários aspectos que o Eduardo trouxe, conteúdo que a gente não vê por aí. Então, foi incrível, assim, Eduardo, o pessoal mandando aqui nas perguntas, todo mundo elogiando muito, assim. Queria te agradecer pela sua presença, por essa verdadeira palestra que você deu para a gente. Foi realmente um conteúdo super incrível que você nos brindou aqui hoje, tá bom? E até um espacinho agora para palavras finais, se você tiver aqui, alguns recados finais, e a gente vai para o nosso encerramento. Também peço desculpas para quem mandou pergunta e a gente não conseguiu responder, porque foram várias perguntas aqui hoje, mas o Eduardo, ele também pode continuar a conversa com vocês nas redes sociais, tá bom, pessoal? É isso aí, eu que agradeço, Juliana, agradeço você, a Adriana, que não apareceu aqui, mas provavelmente está nos ouvindo aí, pela oportunidade de falar um pouquinho do conteúdo que a gente traz através da CESA School para executivos, para pessoas que estão interessadas em entender, né, e conhecer as ferramentas que existem para lidar com os negócios na era digital. Então, muito obrigado pela participação de todos. Quem quiser continuar a conversa, eu fico no Twitter, no @EdEduardoCDCampelo Peixoto, SC Peixoto. Tá? Nos vemos por lá, então. Obrigado, gente. Tá bom, obrigado, Eduardo. Também agradecendo novamente todo mundo que ficou aqui online conosco até mais de 9 horas da noite para absorver todo esse conteúdo super rico e também deixo um convite para todos acessarem o site, não apenas do César, mas também da MIT Sloan Review Brasil. Tem muito conteúdo sobre transformação digital, indústria 4.0, inovação. Também a nossa revista aqui, uma das edições, colaboração do Alto Impacto, da MIT Sloan Review Brasil. Caso você não seja assinante, está perdendo, hein, gente? Vamos assinar. Conteúdo Estão incrível. perdendo mesmo. Eu Eduardo, recomendo, eu recomendo. A revista é muito boa, conteúdo sensacional. olha aí, gente. Eduardo recomendando, hein? Vamos assinar agora. Mas é isso aí, pessoal. Eduardo, obrigado novamente. Abração para todo mundo, tá bom? Até mais. Falou, gente. Até mais.